Casa de Paz. Essa semana nós vamos falar sobre o futuro, seu futuro, depende exclusivamente de Jesus. Passa diretamente por Jesus. Nós vamos ver nessa noite como o nosso encontro com Jesus, como a nossa busca por Jesus, influencia diretamente na nossa vida. Diretamente. Coloca para a gente o slide, por favor. Eu separei algumas imagens aqui para você que é novo como eu, né? Para a gente entender um pouquinho. Alguém sabe o que é isso aí? O que é, gente? Um carro? Não, não é um carro. O que é isso aí, gente? Vamos lá, gente, ajuda aí. Um avião, carro do futuro, do passado. Alguém sabe o nome desse carro? Quem acertar, o pastor Ed vai pagar um lanche ali na cantina depois. Como é que é o nome desse carro, gente? Não, Adilson, tu não sabe? Cadê o Adilson? Tu não sabe, Adilson? Mateus, não sabe? Duvido que não é a sua época. Alguém não sabe o nome desse carro, gente? Você não tinha televisão em casa não, gente? Esse carro aqui, gente, é um dos carros mais famosos da história do cinema. Esse aqui é o DeLorean. Esse aqui é o DeLorean. Você sabe de onde veio esse carro? Que filme que é esse carro, o DeLorean? Vamos lá, vou dar mais uma pista para vocês. Quem é esse camarada aí? Aí, a Luciana, que é mais nova do que eu, né? Já acertou ali o personagem. Como é que é o nome desse personagem, Luciana? Se acertar, o pastor Ed vai pagar 2 lanches para você. Olha o nome desse personagem. É o Marte. É o Marte. E esse homem aqui? É o doutor. Isso aqui. De Volta para o Futuro. Gente, quem aqui já assistiu esse filme? Levanta a mão aí. De Volta para o Futuro. Olha só, tá vendo só? O pessoal tá tudo com a cabeça ruim, gente, ó. Tá tudo esquecendo de tudo. Gente, De Volta para o Futuro, gente. Uma trilogia, ó, 1, 2 e 3. De Volta para o Futuro. Gente, ó, aquele carro que você viu ali, o DeLorean, ele era conduzido pelo Marte e pelo doutor, que criaram esse carro que se transformou numa máquina do tempo. Eles entravam aqui e colocavam a data. Botava lá, que ano que eu nasci mesmo? Deixa eu ver. Dia 6 de abril de 1981. Botava lá, o carro atingia 88 milhas por hora e queimava o chão assim, eles iam para lá, para o passado. O que eles iam fazer no passado? Alguém sabe? Eles iam no passado para quê? Para tentar mudar o futuro. Eles voltavam literalmente ao passado para tentar mudar o seu futuro. E qualquer coisa que eles faziam no passado influenciava só naquela coisa que eles mudavam? Não. Mudava o quê? Tudo. Tudo, né? Para quem é mais novo, depois desse filme teve o tal do efeito borboleta, né? Quem já viu o efeito borboleta aí? Também tem um pouco sobre isso, né? Aquilo que você mexe influencia em todo o seu futuro. Todo o seu futuro é influenciado, né? E quando eles voltavam, estavam de volta para o futuro, eles presenciavam a transformação que eles fizeram por uma mudança de decisão lá atrás. Aí eu pergunto para você, então vamos lá, vamos pensar no futuro. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Pensa aí, como é que você se vê daqui a 10 anos, no ano de 2035? É isso? 2035. Como é que você se vê?
Vou te ajudar. Como é que você acha que você vai estar financeiramente? E aí, vai estar rico, pobre? Vai estar como? Vai estar milionário? Olha, a gente perguntou lá no meu trabalho para um jovem, foi assim, daqui a 5 anos, como é que você se imagina? Ele falou assim, milionário. Eu falei, caramba, vamos lá. Eu falei, o que você está fazendo para isso? Eu estou investindo. Quando? No futuro? Hoje. Como é que você se imagina estar na sua profissão? Você galgou alguma posição, concluiu a sua faculdade, já está na sua pós, no seu mestrado, doutorado. Como é que você vai estar profissionalmente daqui a 10 anos? Aposentado, glória a Deus, eu vou estar. Daqui a 5 anos, 5 anos eu me aposento, se Deus quiser. Olha só, como é que você imagina estar? Agora eu pergunto para você, como é que você se vê daqui a 10 anos com a sua família? Pensa aí. Como é que você se vê daqui a 10 anos na sua família? Vai ter a sua própria família? Vai estar ainda morando com papai e mamãe? Como é que você vai estar lá? E o que você tem feito hoje para que esse resultado aí aconteça? Nós vamos ver nessa noite, não assistir o filme De Volta para o Futuro, mas nós vamos fazer um retorno agora ao passado também, não no DeLorean, na palavra de Deus, para a gente aprender como decisões tomadas no presente afetam diretamente o seu futuro. Então abra a sua Bíblia aí, acenda a luz para a gente, só um pouquinho. Lá em Marcos capítulo 5. Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Vamos ver aqui a jornada de um homem. Que jornada, gente? Um pai que decidiu agir, indo ao único que poderia transformar o seu futuro e o futuro da sua família. Uma jornada que envolveu decisão, reconhecimento, clamor, paciência e fé. E a gente vai acompanhar e aprender através da trajetória de Jairo, que entendeu que seu futuro e da sua família, passavam diretamente por Jesus. Amém? Se você está sem Bíblia, olha aqui para frente, acompanha conosco. Você de casa, abre a sua Bíblia, acompanha com a gente também. Diz assim o texto, gente, Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E enquanto Jesus, estava ali à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, Jairo prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, como? Incessantemente, na minha Bíblia está insistentemente, né? Implorou muito, insistentemente, pra caramba, dizendo, minha filha está morrendo. Vem, por favor, Senhor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Verso 24 diz que Jesus foi com ele. Você pode repetir comigo? Jesus foi, mais uma vez, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, aquela mulher chegou por trás dele, no meio daquela multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que fé, gente. Imediatamente, quando ela tocou em Jesus, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava o quê? Livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder.
Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto? Responderam então os discípulos: Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vá em paz. O príncipe da paz disse para ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos voltar para Jairo agora? Vamos lá, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram que sua filha morreu, Jairo. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Mas, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Você pode repetir comigo? Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão quem? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de Jairo, dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Tomou a criança pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, Jesus, ele já havia demonstrado o seu poder sobre doenças, sobre os demônios. Jesus já havia feito maravilhas no meio daquelas pessoas, mas agora ele está diante de um pai desesperado pela cura da sua filha. Não era só da sua filha, simplesmente, se é que assim que eu posso dizer, mas era a sua única filha, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 42. Aquela menina de 12 anos era a única filha de Jairo. Aquela menina significava a continuação da sua família. Aquela menina significava a continuação da sua descendência. Aquela menina significava futuro para Jairo e sua família. Não só um futuro por conta do sofrimento que ele viveria, mas sim da continuidade da sua descendência. E nesse texto, nós vemos aqui que Jesus nos mostra que Ele espera de nós atitude, gente. Jesus espera de nós atitudes para que o nosso futuro seja mudado. Você viu aqui, aquele exemplo que eu falei ali do De Volta para o Futuro, do que eu falei para o jovem. O que muda o nosso futuro são as nossas decisões quando? Hoje. São as decisões que nós tomamos hoje, que vai influenciar não apenas uma parte do nosso futuro, mas todo ele. Todo o nosso futuro
ele é determinado por nossas atitudes. E se você quer um futuro abençoado, você precisa entender nessa noite que o seu futuro, a sua vida, precisa passar pelas mãos do Mestre, precisa passar pelas mãos de Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que sabe todas as coisas, que é onisciente, que sabe todas as coisas, que sonda mentes e corações, aquele que as pessoas ao chegar perto dele não precisava nem abrir a sua boca, ele já sabia o que elas iriam dizer, como Zaqueu naquela árvore, como Nicodemos também, e tantos outros exemplos nós vemos que Jesus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações. E a Bíblia diz para nós em Jeremias 29, versículo 11 e 12, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Só eu sei, diz o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Irmão, eu não sei qual foi o tamanho da informação que chegou até Jairo sobre Jesus. Eu não sei qual foi o conteúdo da informação, mas o que chegou até Jairo, diante daquele momento de desespero, diante do momento que ele precisava de ver a cura da sua filha, diante do momento que ele precisava de uma intervenção presente que influenciaria o seu futuro, ele não pensou em outro nome, ele pensou em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, e tinha uma multidão, outros textos aqui, como em Lucas, em Mateus, diz que a multidão esperava com alegria Jesus, mas no meio daquela multidão que estava alegre, tinha um pai desesperado, desesperado por um milagre, desesperado por uma intervenção de Deus, na sua vida, na vida da sua filha, no seu futuro. Diz aqui a palavra do Senhor, lá em Tiago 4,6, que Deus ele rejeita os soberbos, mas ele se aproxima, ele concede graça aos humildes. Aquelas pessoas que buscam ao Senhor, irmão, Deus não se faz surdo. Deus ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Deus ele deseja que a gente vá buscá-lo. Nesse mesmo capítulo de Jeremias 29, no versículo 14, ele diz assim: olha, eu me permitirei ser encontrado por vocês. O Senhor não está se escondendo, muito pelo contrário. A Bíblia nos alerta, lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está o quê? Perto, invoquem o Senhor. Jairo entendeu isso, ele foi, e diz aqui o texto, irmão, que ele não foi simplesmente fazer um pedido ao Senhor, ele se prostrou aos pés do Senhor, se quebrantou, houve ali um reconhecimento de Jairo, de quem era Jesus, e implorou insistentemente, o modo como que ele implorou, insistentemente. Irmãos, por que a Bíblia coloca para nós aqui, insistentemente, a forma como ele clamou? Porque a forma como nós clamamos ao Senhor, passa para o Senhor uma mensagem, do quanto nós desejamos aquilo, do quanto nós estamos reconhecendo aquilo. Jairo estava clamando, estava disposto a clamar até conseguir, irmão. Não é como muitas pessoas hoje, e a gente fala muito dessa geração de hoje, que é uma geração que desiste muito fácil das coisas. Pede um pouquinho, não está vendo o resultado, pede por uma mudança, pede por um milagre, pede por uma cura, pede por uma transformação, mas eu não estou vendo, aí para. Clame insistentemente até você conseguir, irmão. Na Bíblia a gente vê isso. Jesus ensinou a gente através daquela parábola da viúva e do juiz injusto. Vocês devem clamar insistentemente, até conseguir. Jairo se prostrou, chamou a atenção do Senhor, disse: minha filhinha, ela está morrendo, Senhor. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Aleluia! Para que ela seja curada. Ele reconheceu
que o toque do Senhor Jesus, reconheceu que o agir do Senhor, que havia poder em Jesus Cristo para curar a sua filha. E diante desse clamor, irmão, preste atenção, irmãos, aqui é uma chave para a tua vida. Diante desse clamor, diante desse reconhecimento, de se prostrar aos pés do Senhor e clamar insistentemente, diz aqui o texto no verso 24, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Irmão, Jairo estava atravessando um momento talvez mais difícil da sua vida. Irmão, todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis, a momentos de tribulação, a momentos complicados mesmo, de lutas. Mas o problema não está nas lutas. O problema é querer passar pelas lutas sem que Jesus vá com a gente. Passar as lutas e olhar para o lado, cadê Jesus? Não está. Jesus não está ali. Isso vai influenciar diretamente no seu futuro. Vai influenciar no seu futuro. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz lá no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia. Quem é que está com você nos seus momentos difíceis? Quem é que está com você nos seus momentos de luta? Isso vai influenciar diretamente no seu futuro. Tudo passa por Jesus. O nosso futuro, o futuro que a gente tanto deseja, um futuro abençoador, irmão, não vai passar pela sua inteligência, não vai passar, querido, por outras pessoas que podem te dar um mapa do tesouro, mas ele passa diretamente por Jesus. Provérbios capítulo 3 diz, não confie no seu próprio entendimento, lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele endireitará os seus caminhos. Tudo passa por Jesus, querido. Tudo passa por Ele. Jairo, então, ouviu do mestre aquilo que ele foi buscar. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Sabe, querido, pensa um pouquinho agora, se você pudesse voltar no tempo, que atitudes você tomaria diferente? Que atitudes você talvez entrasse lá, se você pudesse entrar lá no DeLorean e voltar no tempo na sua vida, naquela data, você voltaria para consertar um erro, para corrigir uma falha, para tomar uma decisão que, olha, arrebentou com o teu futuro, arrebentou com a tua vida. Você faria isso? O que isso implicaria na sua vida, na sua família hoje? Decisões mudam destinos, querido. As decisões que nós tomamos com Jesus, elas vão levar a gente para o futuro que a gente tanto espera. Jairo, então, entendeu isso, foi até Jesus, e Jesus foi para a sua casa. Mas, Jairo estava preparado para receber uma notícia daquela, irmão? Sim ou não? Se Jesus simplesmente fosse direto para a casa dele, Jairo sabia que aquele cara ia chegar da sua casa com aquela má notícia? Sim ou não? Ele sabia, gente? Não. Jairo sabia que quando chegasse na sua casa, ele encontraria aquele alvoroço, aquela gritaria, aquele desespero, aquele espírito de morte na sua casa. Sabia que ia encontrar isso? Sim ou não? Mas quem é que sabia? Quem sabia, gente? Não, você não está. Quem é que sabia, gente? Jesus sabia. E Jesus sabia que Jairo não estava o quê? Preparado para ouvir aquilo. Sabe, irmãos, um dos pedidos dos discípulos para Jesus, né? A gente viu os discípulos falando assim, Senhor, ensina-nos a orar. Mas um outro pedido que a gente vê na Bíblia foi o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa fé pode ser aumentada, sim ou não, irmão? Claro que pode. Se a nossa fé pode ser aumentada, naquele momento a fé de Jairo estava onde? Estava abaixo, não estava, irmão? Jesus precisava o quê? Aumentar. Diz o texto, que naquele momento apareceu quem lá na história? Uma mulher, que sofria há 12 anos de uma hemorragia, irmão, uma hemorragia que fazia aquele sangramento escorrer na sua perna, uma hemorragia, irmão, você imagina 12 anos,
Irmão, tem gente que se machuca, que dá um cortezinho e vê o sangue saindo 2 minutos. A pessoa fica pálida, fica branca, né? Fala, vou morrer, né? 12 anos, gente. 12 anos, o sangue que simboliza a vida estava aqui, ó, escorrendo no seu corpo. O sangue, a sua vida estava literalmente, ó, escorrendo pelo seu corpo, para fora dele. 12 anos. E aquela mulher, ela ouviu também falar de Jesus. Ela foi a vários médicos, e o tratamento médico daquela época, gente, era um tratamento muito complicado. Os médicos às vezes se reuniam para tentar dar um diagnóstico, um tipo de tratamento. Eram tratamentos assim muito violentos às vezes, sabe? Maltratava muito aquelas pessoas. E aquela mulher gastou tudo que ela tinha com aqueles médicos. Mas ela pensou, ela ouviu falar de Jesus, e ela pensou, se eu apenas tocar no manto dele, não é nem tocar em Jesus, no manto, olha a fé dessa mulher. Se eu apenas tocar no manto, eu vou ficar curada. E aquela mulher que era desprezada pela sociedade, ninguém chegava perto de uma mulher sangrando, era considerada impura. Talvez por isso mesmo ela quis tocar no manto de Jesus, para não contaminar Jesus. Ela estava impura diante da sociedade. Ela atravessou aquela multidão, tocou em Jesus. Tocou no manto de Jesus. O que aconteceu com ela, gente? Imediatamente o sangue cessou. Parou de escorrer. A pele que estava branca começou a ter uma nova coloração. Bochecha rosadinha de novo. Ficou animadinha. Ficou animado. Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa comigo. E eu pergunto para você, quem é que estava do lado de Jesus? Quem, gente, estava do lado de Jesus? Jairo. Jairo estava do lado, com certeza. Você imagina, você vai atrás de Jesus, clama como Jairo clamou, e fala, Jesus, vou na minha casa. Você, tá bom, Jesus, vou te esperar lá. Tu ia fazer isso? Claro que não. Ó, com Jesus, ó, não largo. Não, vai que chega outro. Não largo. Jairo viu aquilo, gente, sim ou não? Jairo viu aquela mulher ser curada. E Jesus fez questão de fazer o quê? Quem é que me tocou? Quem me tocou? Aí eu disse, Jesus, o senhor está brincando, né? Todo mundo empurrando o Senhor aí, empurra daqui, dali, o senhor pergunta quem tocou o Senhor. Não, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé, porque eu sei que de mim saiu o quê? Poder. Aleluia. Você está entendendo o que faz sair o poder de Jesus para a sua vida? É você tocar nele com fé. E aquela mulher se apresentou, fui eu, Senhor. Jesus chamou ela, colocou ela diante daquela multidão para mostrar que ela havia sido curada e que ela estava sendo ali, ó, trazida novamente para o convívio, para o relacionamento com as pessoas. Aleluia. Jairo viu aquilo. A fé de Jairo foi para onde? Ó. Subiu ou não? Subiu. Subiu. A fé de Jairo subiu. Jesus estava preparando Jairo para o que aconteceria, o quê? No futuro. Para a notícia que chegaria. Irmão, caminhar ao lado de Jesus nos prepara para o futuro que não estamos enxergando. Caminhar ao lado de Jesus prepara você, me prepara para um futuro que a gente não está conseguindo enxergar, não está vendo. E Jesus faz com que certas coisas aconteçam nessa trajetória até a casa de Jairo. Essa trajetória para transformar o futuro de Jairo e da sua família. Ele prepara a gente para as coisas que vão acontecer no caminho para o futuro da sua família, para o seu futuro. Muitas coisas vão se colocar como obstáculo, irmão. Muitas coisas vão se colocar ali para impedir você, para você bater lá e voltar, para você não perseverar, para você desistir. E Jesus preparou Jairo para um futuro de milagre na sua casa, amém, querido?
Você entende que Jesus quer te preparar para o futuro na sua casa? Você entende que Jesus quer preparar você? Jesus está preparando você nesse caminho para que você não perca aquilo que Ele tem para a sua vida. Se Jesus não preparasse Jairo, quando a notícia chegasse, irmão, Jesus, valeu, tentei, mas não deu, mas Jesus preparou ele. O texto diz para nós, no verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, olha, não tem mais jeito não, para a menina não, Jairo, nem Jesus pode te ajudar. Talvez já tenham dito para você, nem Jesus pode transformar a sua vida, a sua família, nem Jesus pode transformar o seu casamento, mas nem Jesus pode transformar o seu pai, a sua mãe, aquele seu irmão, nem Jesus pode mudar essa situação. Irmão, Jesus vira para Jairo, diz para Jairo, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, Jairo. Diz o texto que Jesus, não deu atenção para o que eles falaram, não deu ideia, e diz para Jairo, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Era como se Jesus estivesse dizendo para Jairo o seguinte, Jairo, você se lembra do que eu fiz com aquela mulher com hemorragia? Você se lembra do que eu fiz, Jairo, com aquela mulher? Você viu o que eu sou capaz de fazer, Jairo? Você quer um futuro diferente, Jairo? Creia em mim, pois esse futuro que você deseja passa diretamente por crer em mim, aleluia! Passa diretamente, Jairo. Jairo, não tenha medo, crê somente, Jairo. Agora imagina, irmão, se Jairo decidisse crer nas pessoas em vez de crer em Jesus. Imaginou? Imagina se Jairo decide crer nas pessoas. Não, Jesus, mas contra fato não tem argumento, Jesus. O diagnóstico já foi dado. Jesus até então só havia curado pessoas, não havia o quê? Ressuscitado mortos. Então, dentro do conhecimento de Jairo, essa parte mortuária ali, a parte da morte ele nunca viu. Ele nunca viu Jesus fazer. Ele ainda não sabia que Jesus era capaz de fazer. Mas mesmo assim ele decidiu crer. Ele decidiu crer. Se Jairo decidisse crer nas pessoas em vez de crer em Jesus, qual seria o futuro dele e da sua família? Não teria futuro para ele, mas um futuro de sofrimento, irmão. Um futuro onde estaria limitado ali a sua família. A sua descendência estaria limitada. Imagina se você decidir crer nas pessoas, crer nas circunstâncias, crer naquilo que os seus olhos estão vendo, crer no diagnóstico, em vez de crer em Jesus. Qual vai ser o seu futuro? Agora imagina, qual será o seu futuro e o futuro da sua família, se você decidir crer naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Qual que você escolhe? Você decide crer em qual voz? Na voz do diagnóstico ou na voz de Jesus? A sua decisão hoje, querido, vai mudar não apenas uma coisa no seu futuro, vai mudar todo o seu futuro. Sabe, queridos, Jairo decidiu ouvir a voz de Jesus e obedecer. Essa atitude fez com que Jesus continuasse ao seu lado e fosse até a sua casa. Se ele falasse, Jesus, o diagnóstico já está aqui, aqui é que o médico falou. Olha aqui que estão falando, o diagnóstico está aqui, Jesus. Não tem jeito, Jesus. Pode ir embora. Ele fala para não incomodar mais o Senhor. Não vou mais incomodar o Senhor não, Jesus. Vai curar os enfermos lá, expulsar demônio. A menina morreu. Jesus não estaria mais ao seu lado e não entraria na sua casa. Sabe, irmãos, a sua postura, a sua forma de agir determina se Jesus vai continuar ao seu lado e se Jesus vai entrar na sua casa.
Jairo creu. Jesus entrou na sua casa. Mas, irmão, quando chegou lá na casa de Jairo, Jesus viu que aquela casa, ela precisava de uma completa faxina, de uma limpeza total e completa. Olha o que diz o verso 38 e 40. Diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o que, gente? Um alvoroço. Alvoroço quer dizer agitação, uma alteração de ânimo, uma inquietação, uma total confusão. Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. E então entrou e lhe disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir dele. Irmãos, aquela casa precisava de uma limpeza total. E o que eu digo para você aqui não é uma limpeza de uma sujeira, de poeira, não é a sujeira de alguma coisa que caiu no chão, mas de algo que estava impregnado nas entranhas daquela casa. Era algo espiritual que estava naquela casa. Era algo que estava ali oprimindo aquela casa. Esse alvoroço, uma agitação, havia naquela casa agitação, alteração de ânimo, inquietação, confusão, havia luto, gente, havia morte, havia tristeza, havia choro, havia zombaria, gritaria, espírito de morte, incredulidade naquela casa. Tudo isso numa casa só. Toda essa sujeira espiritual, toda essa sujeira precisava ser limpa daquela casa. E eu te pergunto nessa noite, o que precisa ser limpo na sua casa? O que precisa ser limpo nessa casa aqui, na minha vida, na sua casa? O que o Senhor Jesus precisa limpar nessa noite? O que precisa ser expulso da sua casa? Talvez, irmão, seja um alvoroço, seja agitação, alteração de ânimo, inquietação, confusão. Deixe o Senhor tirar isso da sua casa nessa noite, amém? Talvez seja luto, talvez seja espírito de morte. Deixe o Senhor expulsar isso da sua casa, em nome de Jesus. Talvez seja tristeza, sejam coisas que estão acontecendo, que estão roubando a alegria da sua casa. Você não consegue chegar em casa e ter alegria. Irmão, deixa o Senhor limpar isso da tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Ele limpar isso da tua vida nessa noite. Talvez seja choro, você não sabe nem por que está chorando. Você está sentindo uma opressão, e você está ali chorando. Você entra no seu quarto, você vai no banheiro e começa a chorar. Deixa o Senhor enxugar as suas lágrimas, querido. Ele é o único que pode fazer isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. O Senhor Jesus precisava entrar naquela casa e tirar aquele choro, tirar a zombaria daquela casa. Talvez exista zombaria, zombando do que Jesus pode fazer. Talvez haja na sua casa incredulidade. Até parece que você pode fazer alguma coisa. Até parece que Jesus é capaz de fazer isso. A Bíblia diz para nós que Jesus, Ele deu uma ordem naquela casa. Jesus deu uma ordem naquela casa. Jesus deu uma ordem para esses espíritos maus. Jesus, ao entrar lá, disse e ordenou que eles saíssem. Jesus falou: saiam daqui. Jesus expulsou aqueles espíritos maus, aquela opressão, aquele espírito de morte daquela casa, irmão, porque quem acabou de chegar foi o Senhor da vida. E onde o Senhor da vida chega, irmão, a morte tem que sair, porque Ele venceu a morte, aleluia. Ele venceu a morte. A Bíblia diz para a gente,
A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 7, verso 11 a 15, fala de Jesus ressuscitando, não agora uma menina, mas um jovem, filho de uma viúva da cidade de Naim. Diz o texto lá em Lucas 7, a partir do verso 11, que Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim. E quando ele entrava na cidade, saía da cidade um cortejo fúnebre com aquele jovem, com o filho daquela viúva, representando também o seu futuro. Ela já havia perdido o marido, só tinha um filho, e esse filho morreu. Mas esse cortejo fúnebre acabou de encontrar com quem? Com o Senhor da vida. Jesus chegou e falou assim: parem o cortejo. Para. E eles pararam. Jesus tocou no caixão. Os que carregavam paravam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem se levantou e começou a conversar com Jesus. Aleluia. Jesus quer parar esse cortejo na tua casa hoje. Jesus quer parar esse cortejo de lágrimas na tua vida nessa noite. Jesus quer parar. Jesus quer dar um basta nisso na sua vida nessa noite. A pergunta é: você crê que Ele é capaz de fazer isso? Sim ou não? Você crê que Jesus quer limpar sua casa nessa noite e mudar o futuro da sua vida, da sua família, querido? Jairo deu liberdade para Jesus agir, limpar a sua casa, tirando tudo que estava afetando a sua vida presente e, consequentemente, a sua vida futura. Somente depois que Jairo permitiu, presta atenção, somente depois que Jairo permitiu essa faxina espiritual, o texto diz que depois que eles saíram, Jesus entrou lá naquele quarto, levou os pais da menina lá, só levou quem cria. Irmão, só vai andar com Jesus quem crê. Ele pegou os pais da menina, que creram, os seus discípulos que estavam caminhando com ele, que creram. Vamos lá no quarto da menina. Só depois que eles permitiram Jesus fazer essa faxina, Jesus os conduziu à ressurreição, não simplesmente da sua filha, mas do seu futuro. O futuro daquela família estava sendo mudado por Jesus. O destino daquela família estava sendo mudado porque alguém clamou por Jesus. Alguém clamou por Jesus. Foi até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e clamou insistentemente: Senhor, vamos lá em casa. Senhor, vem comigo, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor ande comigo. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Caminha comigo, Senhor. Vamos até lá em casa. Vamos lá, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude. Senhor, o futuro vai ser muito triste. É um futuro de morte. É um futuro que não vai ter a continuidade. É um futuro, Senhor, trágico. Muda o meu futuro. Muda o futuro da minha vida. Muda o futuro da minha família. Ah, irmão, Jesus entra naquele quarto. Jesus, diz aqui o texto, e Jesus, ao entrar naquele quarto, tomou a menina pela mão e disse para ela: Talita cumi, que em aramaico quer dizer menina. Não estou pedindo para você levantar, não. Eu não estou falando se você quiser, levanta. Talita cumi quer dizer menina, eu te ordeno, levanta. Isso não é um pedido, é uma ordem daquele que controla todas as coisas, que é Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está no controle de tudo. Ele quer mudar o futuro da sua vida, da sua família. Mas você está disposto a clamar a Ele nessa noite? Você está disposto a clamar insistentemente a Ele nessa noite para mudar o seu futuro? Quando? Hoje. Agora. Isso vai impactar gerações na sua família.
Eu não sei qual foi a realidade que disseram para você. Eu não sei qual foi o diagnóstico que chegou até você. Mas o meu Senhor está aqui nessa noite. Ele está dizendo: ei, filha, filho, eu ordeno, levante-se. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar seu nome. Jesus, quero declarar o teu nome. Declara o nome de Jesus sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome. Cante ao Senhor, cante a Ele. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Clamo Jesus. Então você vai falar bem forte: o teu nome é cura. Diga: teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Jesus, quero declarar o teu nome Sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora em nome de Jesus. ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é curar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome É cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas. dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas O nome de Jesus. sobre a escuridão. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua Sobre a sua luz. família. Sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
vida, teu nome é vida. Destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Ele anda no meio da igreja, diz ao Senhor. Ele mesmo disse: eu ando no meio da igreja, eu ando e vou sondando mentes e corações. Ele sabe exatamente como você entrou por essas portas. Ele sabe exatamente o que você tem passado. Ele sabe exatamente o que você precisa mudar na sua vida hoje, para que o seu futuro seja transformado. E você nessa noite descobriu que o seu futuro passa diretamente por Jesus. Seja com ou não quero, Jesus, que o Senhor se meta na minha vida, ou com o sim, dizendo: Jesus, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir a minha vida, o meu futuro, o futuro da minha família está nas tuas mãos, Jesus. E assim como Jairo fez, eu estou aqui nessa noite clamando por Jesus. Jesus, intervenha na minha vida. Diga para o Senhor: você quer isso? Então diga: Jesus, intervenha na minha vida nessa noite. Jesus, muda a minha vida hoje, muda o meu futuro. Só o Senhor pode fazer isso. Eu estou me entregando, como Jairo fez, eu estou me prostrando aos teus pés, me entregando para que o Senhor possa vir comigo, andar ao meu lado, entrar na minha casa. Eu queria que você agora, nesse exato momento, com seus olhos fechados, fosse lá na sua casa agora. Vai lá na tua casa agora. Imagina que Jesus está entrando nesse momento com você. Você está aí, ó, de bracinho dado com Jesus, lado a lado. Ah, irmão, ele está entrando na sua casa agora. O que Jesus está vendo lá? Será que ele está encontrando alvoroço na sua casa? Ele está com você. Continua na sua casa, irmão. Continua lá na sua casa agora. Entra na sua casa com Jesus agora. Entra. Deixa Jesus vasculhar cada canto da sua casa. Entrar e vasculhar o que ele está achando lá. O que ele está achando de idolatria. Deixa ele tirar a idolatria da sua casa. Deixa ele tirar idolatria. Deixa ele tirar imagens. Deixa ele tirar qualquer coisa que esteja prendendo você no passado. Quantas pessoas estão presas no passado, com fotos, com coisas, objetos, coisas que estão lá, você não quer jogar fora. Deixa Jesus limpar a sua casa. Deixa ele limpar. Deixa ele tirar tudo aquilo que está representando. Mas é só um negocinho não, não é só um negocinho não. Tem coisas espirituais envolvidas nisso, você não sabe, que estão te acorrentando, te prendendo no futuro, em relacionamentos passados, em coisas que você deveria ter jogado fora, e você não jogou, mas Jesus está mandando você jogar fora hoje. Você levou ele na sua casa, ele quer entrar lá. Deixa Jesus dar liberdade para ele fazer uma faxina geral. Talvez seja tristeza, depressão, ansiedade. Irmão, deixa Jesus tirar, deixa Jesus limpar. Talvez seja espírito de morte. Diga: Jesus, manda embora o espírito de morte. Manda embora, Senhor, todo medo. Manda embora, Senhor, toda opressão. Manda embora, Senhor. Faz uma faxina na minha casa. Faz uma faxina na minha vida. Faz uma limpeza geral, Senhor. Uma limpeza. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Talvez seja um pecado que você cometeu, que o inimigo está ali, ó, martelando você, ó. Não, você não tem como, você já era, perdeu. Você está presa comigo. Presa nada. Jesus entra e expulsa o valente, porque ele é o mais valente. Você vai ver isso domingo que vem aqui. Ele expulsa o valente. Não tem nada que resista ao nome de Jesus, irmão. Nada. Você está entrando com Jesus, fala para Jesus assim: Jesus, pode tirar tudo que o Senhor quiser. Dê liberdade, igual o Jairo deu liberdade para Jesus. Jesus limpa, faz uma faxina, Jesus. Tira tudo que está debaixo do tapete, tudo que está escondido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos acusará? Quem nos
condenará? Ninguém, diz o Senhor. Então ninguém mais pode te acusar. Se você entregar sua vida para Jesus, se você entregar ao Senhor, se entregasse ao Jesus nessa noite, irmão, eis que tudo se fez novo. Uma nova história o Senhor tem para você, um futuro novo a partir do presente, aleluia, é o que o Senhor tem para você. Você entendeu isso, querido? Você entendeu que você precisa dar liberdade para Jesus, dar liberdade para Ele? Agora você crê que Ele pode fazer a transformação da sua vida, da sua família, do seu futuro? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém, querido? Você crê? Vem aqui na frente que eu quero ver se você crê mesmo. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, pode vir no seu lugar. Pode vir aqui, eu quero orar por você. Você realmente crê que Jesus pode transformar a sua vida, pode transformar a sua casa, o seu futuro? Não importa o diagnóstico que chegou, irmão. Apresenta para Jesus o diagnóstico. Sabe o que Ele fez? Olha o que Ele fez aqui, irmão. Olha só o que Ele fez. Verso 36, quando chegou a notícia, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente crê. Jesus não fez caso do diagnóstico. Você quer apresentar o diagnóstico para Ele? Ele vai, ó, tira esse negócio daqui. Tira daqui esse diagnóstico. Pode vir mais para frente aqui, ó. Vem aqui, ó. Pode vir para cá, pode sair do corredor, pode vir para cá, ó. Chega mais para cá, mais pertinho aqui, ó. Pode vir, irmão. Você quer ver Jesus transformando a sua vida, o seu futuro? Começa hoje, é agora, é hoje, é hoje. Você entendeu que não há futuro longe de Jesus, não há futuro longe de Jesus, irmão. Então, eu quero fazer com você o que Jairo fez. Começa a clamar agora ao Senhor aí no seu lugar, do seu jeito, irmão. Clama do seu jeito. Jairo se ajoelhou. Se você quiser, se ajoelha. Levanta a sua mão, mas abre a sua boca como Jairo e clame pela sua vida. Clame pelo seu futuro. Clame pela sua família. Fala para o Senhor ir na sua casa com você agora. Fala para o Senhor mudar o seu futuro. Fala para o Senhor mudar a sua história. E declare: Senhor, eu entendi nessa noite que por mais que eu faça por meus próprios esforços, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Novas todas as coisas. Todas as coisas o Senhor vai fazer. Todas as coisas. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Declare pelas ruas. Declare. Declare o que Jesus pode fazer. Começa a profetizar agora. Começa a profetizar na sua casa. Profetiza um futuro novo para você. Profetiza uma nova história. Profetiza nessa noite. Abre a sua boca e diga: a minha vida vai ser transformada. A minha família vai ser transformada. O meu diagnóstico vai ser transformado. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poder. Diga para Ele: teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus. Vem incendiar. Teu nome, Senhor, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Continue com seus olhos fechados, clamando ao Senhor. Quem está aqui nessa noite? Quem está aqui nessa noite? Estava longe de Jesus. Nessa noite, está declarando que quer receber Jesus na sua vida nessa noite.
Levanta a sua mão assim, bem alto. Levanta a sua mão, quero orar por você. Quem está entregando a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Declare agora em nome de Jesus, levantando a sua mão. Talvez você estivesse longe de Jesus, afastado de Jesus, e você está aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Irmão, Jesus não quer fazer um passeio com você. Ele quer caminhar permanentemente ao seu lado. Mas para isso, você precisa assumir um compromisso, uma aliança com o Senhor. Uma aliança não apenas por um momento, para você buscar alguma coisa e ir embora, não. Uma aliança para toda uma eternidade. Glória a Deus. É isso que Ele quer de você. Então você que está aqui nessa noite, está entregando a sua vida para Jesus. Você quer começar uma nova história com Jesus nessa noite. Se prepare para viver uma nova história com Ele, amém, querido? Um novo futuro te espera. Antes de Jesus, futuro, irmão, era trágico, era futuro de morte, era futuro de tristeza, era um futuro de alvoroço, era um futuro, irmão, de choro. Mas com Jesus ao nosso lado, mesmo em meio aos problemas, às tribulações da vida, por estar ao nosso lado, o final da história é vida. O final da história é glória. O final da história é feliz. Por causa de Jesus. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa contemplar cada pessoa que veio aqui à frente nessa noite. Cada pessoa, Deus, que entendeu, ó Pai, entendeu a mensagem, que o seu futuro passa por Jesus. O futuro da sua vida, o futuro da sua família, passa pela sua decisão hoje por Jesus. Passa, Senhor, pela atitude que o Senhor estava esperando dela há tanto tempo. Uma atitude, ó Pai, para apagar o passado e escrever uma nova história com um final feliz. E não tem final feliz se Jesus não estiver na história. Não tem final feliz longe de Jesus. Que o Senhor faça nova todas as coisas nessa noite. E que através, Senhor, através dessas pessoas que estão aqui nessa noite, recebendo Jesus, através dessas pessoas que estão, Senhor, declarando que, Senhor, precisam da sua intervenção, através delas, Senhor, nós cremos que o futuro da sua família, do seu pai, da sua mãe, seus irmãos, do seu esposo, da esposa, Deus, dos filhos que virão, Senhor, vão ser tremendamente impactados pela decisão que eles estão tomando hoje, Senhor. Escreva seus nomes no livro da vida do Cordeiro, e que através deles toda a sua família também esteja nesse livro, para a glória do teu nome. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Em nome de Jesus. Volta para o seu lugar agora rapidinho. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você vai procurar aquelas pessoas de colete amarelo, ou quem veio com você. Você vai preencher aquele papelzinho que você recebeu aí na recepção. Qual é a sua decisão? Coloca lá. Quero entregar minha vida para Jesus. Quero fazer parte de uma célula. Pode sentar, querido, pode sentar. Quero fazer parte de uma célula. Quero fazer parte dessa igreja. Irmão, essa decisão é para agora, não é para amanhã não. Então toma hoje e seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, preste atenção, antes de você sair e usufruir da cantina, antes de você sair para pegar o seu brinde na recepção, vira para a pessoa que está do seu lado. Você lembra daquela pergunta que a gente fez? Como é que você imagina o seu futuro daqui a 10 anos? Pergunta para quem está do teu lado aí. Pergunta aí, irmão. Como é que você imagina o seu futuro daqui a 10 anos? Ela riu para você? Ela sorriu? Se ela tiver recebido Jesus, irmão, é sorriso mesmo, irmão. É glorioso, é bênção, amém? Tudo depende
de Jesus na sua vida, porque o seu futuro passa diretamente por Jesus. Deus abençoe a sua vida. Casas de paz e células abençoadas para nós nessa semana. Amém?